Os meteoros são eventos essencialmente imprevisíveis. É possível até identificar períodos em que a atividade tende a ser maior no céu, como as chuvas de meteoros anuais. Mas ao longo de toda a história, apenas poucas ocorrências foram realmente previstas com antecedência. Não é por acaso que várias toneladas de material meteorítico atingem a Terra todos os anos. E apesar disso, muitos dos fenômenos luminosos gerados por essa matéria vinda do espaço passam despercebidos. E recentemente tivemos um grande meteoro adentrando o céu de estados como Ceará e Pernambuco. No vídeo de hoje vamos entender e ver esse fenômeno incrível que ocorreu por lá. Sabendo que os meteoros são fenômenos extremamente imprevisíveis, os astrônomos amadores e profissionais ao redor do mundo têm desenvolvido estratégias eficazes para monitorá-los. No Brasil, diversas câmeras de vigilância do céu estão espalhadas por diferentes regiões, operando automaticamente durante toda a noite. Esses sistemas utilizam sensores de movimentos e algoritmos que detectam qualquer alteração luminosa no céu, iniciando as gravações imediatamente assim que uma rocha espacial cruza a atmosfera. Essa rede de câmeras permite que a maioria dos grandes meteoros seja registrada com precisão, mesmo que aconteça em locais remotos. Apesar da maioria acontecer em regiões remotas e sem monitoramento, muitos meteoros estão sendo registrados pelo aumento de câmeras dedicadas a esse tipo de atividade. Apesar de parecer que muitas quedas estão ocorrendo ultimamente, isso é só um efeito do grande número de olhos, digamos assim, que temos virados para o céu todas as noites. Mas para entender o fenômeno bem a fundo, vamos entender também as categorias que os astrônomos definem para as rochas espaciais. Os asteroides, por exemplo, são corpos rochosos com mais de 1 metro de diâmetro que orbitam o Sol, assim como os planetas. Eles são considerados as sobras do processo de formação do Sistema Solar, relíquias de uma época em que os planetas ainda estavam se formando. Abaixo dos asteroides na escala de tamanho estão os meteoroides, que geralmente são responsáveis pelas chamadas estrelas cadentes. Esses fragmentos espaciais podem ter centímetros de tamanho, sendo frequentemente oriundos de cometas em processo de sublimação ou de colisão envolvendo asteroides, luas ou até mesmo planetas. Quando o meteoroide entra na atmosfera da Terra, ele mantém a velocidade herdada pelo seu corpo de origem. Essa velocidade, muitas vezes, pode ser superior a 50.000 km/h, gerando atrito com o ar atmosférico, o que aquece e ioniza os gases ao seu redor, criando o brilho intenso que chamamos de meteoro. Em muitos casos, o objeto é totalmente consumido antes de atingir o solo. Um exemplo recente ocorreu no Nordeste do Brasil, onde um meteoro foi observado cruzando o céu em enorme velocidade. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a BRAMON, realizou uma análise do evento, e embora os dados ainda estejam sendo refinados, tudo indica que esse objeto era pequeno demais e se desintegrou completamente antes de alcançar a superfície. A desintegração de um meteoroide ocorre antes de atingir o solo, e na maioria das vezes, tudo isso acontece devido à imensa velocidade com que ele entra na atmosfera terrestre. Quando esses fragmentos espaciais colidem com as camadas superiores da atmosfera a velocidade de até 50.000 km/h, toda a compressão do ar gera um aumento súbito extremo de temperatura, muitas vezes ultrapassando 2.000 graus Celsius. Esse calor intenso faz com que o meteoroide comece a se evaporizar completamente, fragmentando-se em pedaços menores à medida que adentra mais fundo na atmosfera. Além da temperatura, outro fator crucial é a pressão dinâmica. À medida que o objeto acaba adentrando as camadas internas da atmosfera, ele acaba encontrando uma resistência do ar maior, ou seja, uma concentração maior de moléculas de gases. Se o meteoroide em questão for pequeno demais e possuir uma estrutura frágil, ele vai explodir em um evento incrivelmente luminoso e energético. O fenômeno aconteceu no último dia 31 de julho, exatamente às 18 horas e 43 minutos, quando um meteoro extremamente brilhante cruzou os céus da região do Nordeste brasileiro, sendo registrado por câmeras de monitoramento em diversos pontos dos estados do Ceará e de Pernambuco. O fenômeno chamou a atenção não apenas pelo seu brilho intenso, mas também pela tonalidade esverdeada que dominou o céu por poucos segundos, marcando um momento raro e fascinante para os observadores. As câmeras de monitoramento foram fundamentais aqui para registrar e confirmar o evento.
Posicionadas estrategicamente em diferentes locais, essas câmeras capturaram o fenômeno logo após o pôr do sol, quando o céu ainda mantinha um leve tom azulado. Mesmo com essa luminosidade residual, o objeto se destacou com clareza, indicando que sua magnitude foi significativa. Muitos relatos também vieram de moradores locais, que viram a tal bola de fogo cruzando o céu rapidamente, seguido de um rastro de luz persistente. A cor esverdeada observada no fenômeno é um indício importante sobre a composição da própria atmosfera da Terra. Normalmente, meteoros esverdeados sugerem que ao ionizar quantidades significativas de nitrogênio atmosférico, o objeto em questão então emite uma grande quantidade de luz. Pelas estimativas iniciais da Bramon, o meteoro entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade extremamente alta, algo comum nesses eventos, frequentemente acima dos 50.000 km/h que já falamos nesse vídeo. A força da pressão com o ar foi tão intensa que o meteoroide começou a se aquecer e brilhar ainda nas camadas superiores da atmosfera, criando um fenômeno luminoso conhecido como bólido. Embora curto, o espetáculo foi visível a centenas de quilômetros de distância e causou uma grande repercussão nas redes sociais, com vídeos e comentários de testemunhas se espalhando rapidamente. Apesar da intensidade do brilho, os dados preliminares sugerem que o objeto não resistiu à violenta entrada atmosférica. A composição e velocidade do ângulo de entrada e possível fragilidade estrutural levou à sua completa fragmentação antes de alcançar o solo. No entanto, é preciso ter um pouco de atenção, porque alguns relatos dizem também que houve um estrondo, o que pode ser um indício de que a rocha chegou nas camadas mais baixas da atmosfera. Esse é um comportamento comum para a maioria dos meteoros que entram na atmosfera da Terra, especialmente quando compostos por materiais menos densos, como rochas porosas ou fragmentos cometários. Ainda assim, eventos como esse são de grande interesse para a ciência. Esse tipo de registro só é possível graças à dedicação de redes de monitoramento que mantêm equipamentos ligados todas as noites, captando qualquer sinal de atividade no céu. Sem esse tipo de vigilância constante, muitos desses eventos impressionantes passariam totalmente despercebidos. Por fim, além do impacto visual, esse meteoro nos lembra da dinâmica constante do sistema solar. A Terra continua sendo bombardeada por pequenos fragmentos espaciais, vestígios da formação planetária ou restos de cometas e asteroides. Embora a maioria dessas rochas se vaporize completamente na entrada atmosférica, todas elas servem para fazer algum tipo de ciência. É impressionante e, claro, fiquemos de olho no céu. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!